tá feio. Eu sei que a gente quer ir numa gana e não tem como julgar as pessoas que estão querendo algo fora do comum, porque realmente é inadmissível. Existem algumas exceções que o nosso instinto de ódio diante da covardia é muito maior do que a gente ter um discurso bonito do que deve ser feito e tem que ser feito, pra gente não virar um bando de animal que se mata e que se rasga por aí. Mas eu fiz a equipe e fiquei o final de semana monitorando alguns sites. E tenho que trazer pra vocês que por mais que a gente tenha vontade que isso aconteça, até mais que a gente queira isso, tem muita gente querendo like. E também faz parte de estratégia, estão ajudando os advogados do covarde. O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que foi preso por dar aqueles 61 socos apenas no rosto da vítima, a sua namorada, no elevador lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Por que eu fiquei monitorando isso? Porque vários sites sem credibilidade colocaram que esse ser aí, que não é um ser humano, o Igor, e me coloco também à disposição de vocês aqui, com toda a minha sinceridade, diante da responsabilidade de falar pra vocês que isso não seria o certo, mas eu também fiquei com uma gana de, sabe aquele gostinho de, tá se fazendo justiça? Eu sou ser humano e você também, mas é mentira, nada confirmado, e a gente imaginava que isso não ia acontecer, mas vários sites estão ganhando likes, dizendo que ele ganhou porrada dentro da cadeia, que fizeram isso e aquilo, que ele virou, entre aspas, uma coisa meio pejorativa, mulherzinha, né, dentro da cadeia, aquela coisa toda. Não foi confirmado. Isso não seria, eu acho, permitido em 2025, por mais que a gente tenha instinto de ver a imagem da covardia que ele fez. O próprio sistema penitenciário não pode deixar ele junto de outros presos, porque ele vai acabar sendo morto. Que eu sei que muita gente tem vontade, e no fundo, fala com você mesmo que defende, que isso e aquilo, a vontade de você dar muita porrada na cara dele, juntar um monte de mulher como eu, que faria o que eu falo pra vocês que não deve fazer, cuspiria na fuça dele, diante do que ele fez com a covardia, com aquela moça que ontem falou com o jornalista Roberto Cabrini, e falou que não foi só aquele momento. Preparem vocês para ouvir um dos pontos fortes da entrevista com meu querido amigo Roberto Cabrini, em que ela diz que já existia um relacionamento, o que era óbvio, tóxico. O que ela diz que ele já tinha destruído 3 vezes o celular dela, e que é o discurso de tantos homens por aí, em que falam, eu quero ver seu celular, me deixa ver seu celular. O problema dele era sempre com o celular dela. 2 ele tinha destruído e no dia da agressão ele jogou a piscina. O porquê que ela não sai do elevador de jeito nenhum, que muita gente questiona, meu Deus, por que ela não correu? A resposta dela: e eu sabia que fora do elevador não tinha câmera. E eu me recusei a sair porque eu vi que ele estava muito alterado. E aí eu falei pra ele que se ele fizesse alguma coisa, a câmera ia pegar. Apontei a câmera pra ele, gesticulei porque eu sei que na portaria tem pessoas que ficam com monitores com a câmera ligada o tempo inteiro. Então eu gesticulei para que entendessem que alguma coisa estava acontecendo, mas foi em vão. Aí ele disse, então você vai morrer. Depois de ele falar, então você vai morrer, ele começou a me bater. Foi a estratégia da sobrevivência dela, com a rapidez de um porteiro que conseguiu acionar a polícia mesmo com a força daquele homem. Faz parte de uma retórica de defesa dos advogados que eu não duvido não tá pagando alguns sites por aí que não tem credibilidade para soltar que ele tá sendo torturado na cadeia, para alimentar a sua gana, que é a minha gana também de justiça, mas que o quê? Que vai fazer com que ele vire vítima e jogue uma fumaça em cima da barbárie da imagem dele. Quem lembra aquele cantor que bateu na mulher dentro do apartamento com um bebê recém-nascido? Já tá cantando de novo. Já todo mundo esqueceu. É só jogar uma cortininha de fumaça. Ele disse que foi colocado em uma cela isolado, algemado e nu, agredido por policiais penais, com murros, chutes, cotoveladas e com uso de spray e pimenta. E segundo depoimento, os agentes penais disseram que Igor havia chegado no inferno e o aconselharam a se matar.
Olha, por mais que a gente queira, eu duvido que hoje existe um plano protocolar diante disso, porque se isso daqui fosse comprovado, ele se safa num tribunal de metade da pena dele. Parem de colaborar, por mais que a gente queira que ele se ferre. Vocês estão ajudando, isso daqui é plantado pela defesa do agressor desse Igor. Eu tô aqui para alertar vocês, por mais que a gente tenha vontade que isso aconteça. Outras coisas para ganhar like estão falando, e aí eu acreditei um pouco, confesso a vocês, porque tem doente para tudo, de que ele estaria recebendo milhares de cartas na internet. Não há comprovação disso, tá? Mas não acho que nenhuma doida vai estar livre de querer se apaixonar por ele, diante do fato dele estar famoso, dele ser o fortão. Tem gente louca pra tudo, tem gente que tira selfie com o goleiro Bruno, que matou, esquartejou, manteve em cárcere privado. A Elisa Samud, que até hoje não mostrou o corpo, que tem um filho com ela, que hoje tem essa história pesada nas costas que eu contei esses dias. Então tem doida pra tudo. Quem é mais velho como eu, Felipe Ezio, lembra que o maníaco do parque, que agora vocês têm aí, era o maior recordista de cartas de amor na cadeia, mais do que atores de novelas e protagonistas. Que loucura é essa? Que tesão é esse por quem bate em mulher? Que tesão é esse pra entrar num relacionamento tóxico, quando é tão difícil você se livrar? Eu, você, mulher, se livrar de relacionamentos tóxicos. Até hoje, o maníaco do parque, que não morreu e ainda virou documentário, diz que recebe carta de amor de mulher. Qual é a carência? A gente tem que olhar para as nossas frustrações. Onde está a sua frustração que te leva a se apaixonar por alguém que machuque fisicamente outra mulher e psicologicamente imagens horrorosas como aquela? Ou um maníaco que contava que amava olhar nos olhos das vítimas quando elas estavam morrendo. Que sociedade doente, que gente doente, que punição doente. A gente quer gana de justiça, a gente quer que ele pague. E morrer, todo mundo falando, não, morrer é pouco. Morrer é liberdade de um corpo doente como o do Igor, como do maníaco do parque, como tantos outros que me ouvem agora e que adoram chegar em casa e humilhar, bater e ser sádico, ter prazer e humilhar a mulher. Esses sim são os que a gente denunciam. Eles existem, não é só o Igor. E olha, não faça parte de planos de advogado de defesa que pagam, e não tô aqui acusando ninguém, mas que podem pagar gente para ganhar like e dizer coisas que eu duvido que aconteça, que vocês ainda podem ajudar um canalha desse num tribunal e numa sentença final, num júri, diante de um júri popular. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, tem que ficar bem presozinho. Pode acreditar, a falta de liberdade do gostosão, do fortão, vai ser bem pior do que um socão na cara dele. Simbora.